Boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à segunda parte aqui da nossa festa de aniversário de 30 anos da Multirio. É uma emoção muito grande estar aqui com vocês, dividindo esse momento com os colegas, com convidados e mais, né? Mas primeiro eu queria pedir para vocês um grande favor, que todos nós colocássemos os nossos celulares ou em modo avião, ou em modo silencioso, para que a nossa conversa aqui não seja interrompida pelo barulhinho, né? Em caso de despressurização do auditório, máscaras de oxigênio cairão do teto. Boa tarde, gente. Eu sou Luiz Eduardo Ricon, trabalho na Multirio há 22 anos e estou muito emocionado de estar aqui apresentando essa segunda metade da nossa festa. Essa primeira mesa, que não é uma mesa, né? É um sofá, a gente vai falar do JET, né? E ela se chama JETS, abrindo as portas para a inovação. Então, sem mais delongas, eu queria convidar aqui para compor a mesa, primeiro de tudo, agradecer a presença e convidá-lo, o subsecretário de Ensino da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, Adriano Diglio. Convido também a diretora de Inovação Pedagógica da Multirio, a professora Débora Garófalo. E, como a SME não podia deixar de estar presente mais ainda nessa mesa, além do subsecretário, eu chamo os professores. Primeiro, a Rosilane Silveira, professora do Ginásio Educacional Tecnológico Max Flois, da Sexta CRE. E o professor Luiz Gustavo Queiroz, que trabalha no JET Marechal Mascarenhas de Moraes, da Primeira CRE. Para mediar essa super conversa aqui, eu chamo o nosso jornalista Fábio Mendonça, colega aqui da Multirio, coordenador da Andar, Agência de Notícias dos Alunos da Rede, uma iniciativa da Multirio que envolve a participação ativa de estudantes e professores de diversas escolas da rede. Fábio, é contigo. Obrigado, Ricon. Bem, reforço aqui, boa tarde a todos e todas. Primeiro, agradecendo pela oportunidade de estar na mediação dessa mesa, né, nesse encontro, e também reforçar os votos que sempre estão sendo repetidos, mas nunca são excessivos, de parabéns à Multirio pelos seus 30 anos de história. E como o Ricon falou, para a gente também não atrasar o nosso andamento da conversa, eu acho que a gente pode começar, Adriano, também agradecendo a sua presença e sua participação, contextualizando para o nosso público aqui presente e para quem, porventura, venha a acompanhar depois dessa gravação, o que são os JETs, né? E qual é o diferencial desse programa para a rede? Boa tarde a todos, parabéns à Multirio, né? Agradeço o convite e é uma honra estar aqui nessa comemoração e participar com vocês. A presença da plateia também, e nossos professores, nossas equipes aqui, que estão, né, interessados no tema do JET, né, nessa nossa mesa de hoje. O JET, ele traz um conceito de inovação, né, e é o tema da mesa, né, para a escola pública de ensino fundamental, e ele tenta contribuir, né, para uma atualização, né, de um processo pedagógico, do papel do professor como mediador do conhecimento, da busca do desenvolvimento das habilidades nos alunos, né, mais do que o conteúdo, de uma nova relação desse aluno e dessa escola com o seu entorno, com o seu território, com a sua realidade. E a gente entendeu que ele tem que dialogar com os temas contemporâneos, né, da vida. E a tecnologia, a parte plugada, digital, que muitas vezes é o que mais marca a visão de um JET, ela está presente, sim, mas o JET ele não se limita a isso, né? Então, para a gente, é uma descoberta, uma inovação. Começamos em 2021 com 5 unidades escolares, né, sendo implantadas progressivamente e descobrindo a cada uma delas um pouco como é esse projeto, qual é a nossa intenção, o que é possível, né? E esse ano a gente já está atingindo 75 escolas, né?
e ainda nesse processo de construção do projeto, de entendimento, de ampliação, de consolidação, né? Perfeito, Adriano. E dando continuidade, Débora, ao que o Adriano acabou de introduzir, você poderia contextualizar para a gente quais são os pilares nos quais o trabalho do JET está norteado? Perfeito. Boa tarde a todos e todas. Que alegria, né? Está sendo uma manhã de bastante aprendizado, mas também de muitas emoções aí, né? Então vale ressaltar, parabéns a Multirio pelos 30 anos e feliz aí de fazer parte nessa caminhada. Mas também agradecer aqui o Adriano, os colegas, né? A Rose, o Luiz, que bom estar aqui entre professores. Bom, para a gente falar um pouquinho do programa, a gente tem que contextualizar que é uma política pública inovadora, né? Inovadora e pioneira no nosso país. Eu acho que esses são pontos importantes para a gente trazer. E, bem disse o Adriano, é uma política que está em construção, então a gente também está aprendendo com ela. Mas os pilares são constituídos a partir de tecnologias digitais da informação e comunicação, a cultura digital e o pensamento computacional, quando a gente olha para o âmbito da tecnologia. Porque são escolas vocacionadas a esse trabalho, e não só isso. Outro pilar importantíssimo são as metodologias ativas e metodologias investigativas, como o STEAM, né? Onde a gente vai trabalhar ciências, engenharia, artes, matemática, tecnologia, com esses estudantes, numa busca ali de investigação, onde o estudante vai assumir esse centro do processo de aprendizagem e o professor vai ser ali mediador. Mas tudo isso está interligado com o currículo carioca. Então, a partir de habilidades e competências das diferentes áreas do conhecimento. Essa é a estrutura hoje que nós temos pedagógica para a inserção do programa. E, claro, né, vale lembrar que a gente tem um espaço, que é o colaboratório, que a gente chama de coração ali dos JETs, mas é um espaço multifuncional. Por quê? Porque a metodologia da escola ela muda como um todo, né? Então, não é só ali o colaboratório que passa por essa revolução e essa mentalidade tecnológica, mas toda a escola de compreender ali como esse programa está ancorado. Perfeito, Débora. E agora, dando voz, né, aos nossos professores aqui convidados, além da Débora, enfim, mais professores dos JETs, primeiro dizer que eu fico muito feliz, tanto do Gustavo quanto da Rose estarem aqui. Rapidamente, eu tive a oportunidade de estar 3 vezes, Rose, lá no JET Max Fleios, desde a inauguração, depois em 2 visitas, sempre recebido de modo extremamente afetuoso por você. Fico muito feliz de ver você hoje aqui com a gente. E o Gustavo também tive a oportunidade de estar 2 vezes no JET Marechal Mascarenhas de Moraes, mas também já nos cruzamos em outros eventos, na Multirio também, enfim. Então, agradecendo pela presença dos dois. Mas, Rose, eu gostaria de saber como é que foi o processo de implementação do JET lá na Max Fleios, né? No sentido de, quando o trabalho estava iniciando, como foram as primeiras atividades que você desenvolveu, e se, de algum modo, eu tenho um certo spoiler, mas eu pergunto mesmo assim, se, de algum modo, o material JET na prática que a Multirio desenvolveu em parceria com a SME, de que modo auxiliou o começo desse processo lá na Max? Bem, primeiramente, obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz, porque nós, professores, adoramos essa oportunidade de falar sobre o que a gente ama fazer. Então, é um momento muito emotivo, até porque a gente passou agora pelo Dia dos Professores e cada vez é mais latente essa vontade que a gente tem de fazer e fazer e fazer, né? E esse começo no JET foi um começo muito interessante, porque quando a sala foi toda estruturada, a gente tinha um recurso ali fantástico de mídia, de recursos digitais maravilhosos. E, no meu caso específico, né, são crianças do primeiro segmento, são os nossos alunos do 1º ao 5º ano. Então, apresentar essas tecnologias para eles assim de uma forma bem consistente foi uma preocupação, porque não adianta você ter todo esse recurso se você não souber utilizá-lo de uma maneira concreta. Então, houve um caminhar muito preocupado com isso, sempre ressaltando a importância das mídias digitais, que já fazem parte da vida de alguns deles,
e sempre trazendo a responsabilidade do uso dessas mídias. Foi uma preocupação que eu tive no começo, por eles serem muito pequenos, né, e já terem acesso ao celular. Então, houve um trabalho ali muito de base com relação a tudo que essa mídia pode oferecer para a gente. E deixando claro que essa mídia, todos esses recursos, são ferramentas, né? São ferramentas que devem ser usadas de uma maneira inteligente, né, coerente, para que a gente não se perca no meio desse caminho. Então, foi uma base sólida que a gente tentou preparar, apresentando desde o notebook até a impressora 3D. E aí a gente se surpreende, porque o aluno olha para a máquina de costura e fala: tia, eu quero mexer ali. Então, a gente tem gratas surpresas nesse percurso, gratas surpresas. E, no início, como a gente queria fazer um trabalho bem sólido, a gente também lançou mão do material da Multirio, do JET na Prática, que foi um material muito bem colocado nesse momento, porque ele traz todo o percurso que a gente deve fazer para apresentar essas ferramentas para as crianças. E o que é fantástico, utilizando livros, não fugindo da questão da literatura, de questões que, para nós, professores, é muito relevante. A gente quer a tecnologia, mas a gente não quer desapegar dos nossos livros, do nosso acervo, daquilo que a gente sabe fazer tão bem. Então, houve essa preocupação no material do JET, na prática, de lançar mão desses recursos, tanto do livro, que é fantástico, você começar a explorar todo aquele recurso através do livro, e daí você tem um caminho gigantesco que você pode seguir, né? E os links que vinham também no material, que são links que te levam diretamente a vídeos que vão aprofundar aquelas questões que estão ali sendo trabalhadas. Sem contar essa questão da inspiração, que o material do JET ele deixa bem claro que ele é um material de inspiração, o que traz para nós, professores, uma tranquilidade a mais na hora de trabalhar o recurso, porque a gente não quer ficar limitado ao que nos é oferecido, a gente quer sempre ampliar. E o JET, na prática, esse material deixa muito claro que ali é um caminho de várias possibilidades. Então, depende do professor, que vai ter o recurso do material, saber explorar tanto o que está ali e o que está além dele, porque tem muita coisa além dele que a gente também pode usar. E eu queria ressaltar uma coisa que, para mim, professor, é muito importante. Eu acredito que a qualidade desse material que foi criado, do JET na Prática, ele está profundamente relacionado à escuta que a Multirio, desde o início, deu a esses professores. Porque a Ida, como ele mesmo disse, né, já esteve na minha escola 3 vezes, então há uma escuta. Professora, como você trabalha esse conteúdo? Como que fica para você essa questão? E eu acho que isso é importantíssimo. A gente ter essa escuta enquanto professores do que é melhor para fazer. O que você acha que é válido? Isso você acha válido? Então, houve uma preocupação muito grande na elaboração desse material. E, no final, lá na ponta, né, quando chega no professor e nos alunos, a gente consegue pegar ele, se apropriar e, dali, percorrer outros caminhos. Eu queria parabenizar a Multirio pelos 30 anos e pedir para que vocês continuem nessa caminhada com a gente, que tem sido muito importante. Pode não parecer, mas vocês vão na escola, a gente fica muito feliz, porque a gente sabe que vai poder falar e vai haver uma escuta e vai haver um retorno. E é isso que a gente, enquanto professor, busca, né? Obrigada mesmo. É interessante, Rose, quando você usa... Eu vou me dar a liberdade de chamar de Rose, enfim, pela relação que a gente já constrói, mas quando você diz que o material JET na Prática ele é inspiracional, né? E a Débora sempre pontua isso, né? De ser um caráter inspiracional e formativo também para as professoras e professores da rede que estão atuando nos colaboratórios. E o Gustavo, aqui ao seu lado, e isso não foi combinado previamente, mas é um fato, o Gustavo participou, né, Gustavo, de um grupo focal uma vez, de avaliação desses materiais, que é bem esse processo que a Rose está comentando, de a gente construir junto com os professores da rede esses materiais, esses cadernos
de atividades práticas pedagógicas. Mas, Gustavo, eu gostaria de saber também, voltar um pouco no tempo, e entender como que veio o convite, se houve um convite, para que você assumisse essa função de PA do JET Marechal Mascarenhas de Moraes, e acho importante também sempre destacar as CREs, né? O Mascarenhas da primeira CRE e o Max da sexta CRE. Olá. Tá. Boa tarde a todos, a todas e todos. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer ao convite, a estar podendo participar desse evento fantástico. A gente tem muito a aprender aqui, né? Desde cedo, desde da primeira palestra, a gente, né, com um caderninho de anotação aqui, porque é muito enriquecedor mesmo esse conteúdo. Eu gostaria de parabenizar todos os funcionários da Multirio, uma empresa que eu já estou na rede há 10 anos e eu acompanho o material que vocês vêm produzindo ao longo do tempo. Foi uma experiência assim incrível. Me tornar professor articulador de um JET não foi nada muito elaborado, esperado, né? Acabou que essa oportunidade caiu no meu colo de paraquedas. É interessante porque eu estava em processo de migração de uma CRE para outra. E quando surgiu o convite, eu parei para pensar assim, nossa, eu não tenho noção nenhuma de programação, eu não domino essas tecnologias, eu não sabia o que era Arduino, para ser bem sincero para vocês. Eu já tinha toda uma metodologia ativa no meu trabalho, eu fiz rádio com os alunos de outra escola, né? Tive vários projetos nas eletivas, né? Porque eu estou em um ginásio carioca, então nós temos disciplinas eletivas ao longo da grade, né? No decorrer do ano letivo. E eu me surpreendi muito com o potencial que essas ferramentas têm, principalmente para dar significado ao processo. Eu percebo que os alunos, quando têm um contato com material diversificado desse, que vocês produzem, quando têm contato com essas ferramentas tecnológicas que a gente encontra, né, tipo a parte da programação, a parte dos arduinos, né, os alunos veem significado, é palpável o conhecimento ali, né? E isso torna o processo até mais fácil, mais lúdico, mais divertido. Então, fica muito mais fácil você conseguir captar a atenção daquele aluno, que ele está plugado no telefone, que ele está pensando no joguinho que ele vai jogar quando ele sair da aula, porque a gente, né, segura o celular, não deixa ele usar durante o processo. Mas a gente sabe que é muito difícil a escola tradicional se manter viva nos dias atuais. A gente precisa formar esses alunos para o século XXI. A gente precisa dar acesso a eles, não só ser usuários de tecnologia. Eu percebo muito que o aluno é um usuário da tecnologia, muito limitado em alguns casos. A gente estava debatendo agora antes de entrar, que tem aluno que domina a tela touchscreen porque tem acesso a celular, mas ele não sabe o que o botão de espaço do teclado do mouse, do notebook funciona, como é que funciona. Então, assim, a gente percebe que esses alunos, enquanto usuários de tecnologia, eles não fazem a menor noção, muitas das vezes, de como aquela tecnologia chegou até ele, de como é o funcionamento dela. E apresentar essas questões para os alunos, apresentar para os alunos o funcionamento das tecnologias, o impacto delas, a responsabilidade que eles precisam ter ao usá-las, isso é muito gratificante. E isso potencializa o nosso trabalho. Eu não sei se já há dados quantitativos para avaliar, pelo menos a minha escola, as demais, mas eu percebo qualitativamente assim, o engajamento é absurdo. Nós temos resultados com alunos problemáticos, alunos que a gente sabe que têm aquela de resistência a aprender, a resistência a estar no espaço da escola. Quem é professor sabe do que eu estou falando, né? Nós temos uma gama de alunos que não vê nenhum sentido em estar ali dentro, e quando tem a oportunidade de lidar com esse tipo de ferramenta, de se expressar né, artisticamente, né, eles canalizam toda a energia para ali. Eu passei por um relato, eu estou repetindo isso sistematicamente nos últimos encontros, nas últimas conversas que eu tenho tido, porque o professor não se aguenta falar de aluno, né, não se resume só ao conselho de classe, mas um aluno que era considerado um aluno hiper problemático para a escola, um aluno que tem rendimento RI, e ele, dentro do laboratório, ele se transforma. Os professores falam, como é que é o fulaninho com você? Comigo ele é totalmente diferente, porque ele ali encontrou sentido no processo. Entendeu? A gente sabe que nem todo mundo se adequa àquela caixinha escola tradicional, ela quer muito aquele aluno preparado para ela. E a gente sabe que as pessoas são plurais, a gente precisa entender que cada um aprende de uma forma
E nada melhor do que fazer o aluno escolher o meio com que ele aprende. Né? A gente pode trabalhar plano cartesiano com o aluno na tela do Scratch, fazendo um ponto cruz na máquina de costura, né? Ou manualmente, no caso do ponto cruz, de N maneiras. Por que a gente não traz para o aluno o que é do interesse dele para apresentar o conteúdo? Né? Muitas das vezes, esse conteúdo fica disperso numa aula teórica, né? E o aluno não vê menor razão, sentido, né, para estar ali. Então, eu só tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui podendo compartilhar essa prática e me colocar à disposição para continuar frequentando a Multirio para avaliar o material de vocês. É um enorme prazer participar de forma colaborativa desse projeto, porque eu acho muito importante o professor, o PA, que está chegando agora, ter um norte, né, ou um sul, depende, né, da nossa referencial. Né? Vamos sulhar o processo. Porque eu acredito, de fato, como a professora falou antes, numa educação decolonial. A gente pode usar essas ferramentas para tentar desconstruir esse estigma da nossa síndrome de vira-latas, né, de que o Brasil não consegue produzir tecnologia. Eu tento trazer os grandes cientistas brasileiros, as grandes figuras da nossa ciência para dentro de sala de aula. Isso é muito importante. Então, para não me estender muito, gostaria de agradecer a oportunidade e me colocar à disposição para, sempre que for possível, participar desses encontros, porque é muito proveitoso, tanto para mim, professor, quanto acho que para a escola ter essa visibilidade. A Multirio ir na escola gera um engajamento no aluno. Só deles trazerem a câmera e perguntar, entrevistar o aluno, isso já muda o dia daquele aluno. É impressionante como o papel que a Multirio tem feito na construção do material do JET, como a professora exaltou, é muito participativo. Nós damos pitaco, eles têm os guias das boas práticas que eles carregam com eles, né, e fazem o papel de disseminar para toda a rede. E isso é muito importante. Parabéns pelo trabalho de todos e valeu. Falas muito redondas, muito completas. A gente poderia encerrar a mesa por aqui, mas não. Adriano, depois dessa visão mais do chão ali da escola, dos dois professores que estão lá diretamente nos colaboratórios, eu acho que é interessante a gente... Pode parecer uma pergunta simples, mas é interessante para quem não conhece a realidade de um JET. O que é um colaboratório? Por que ganhou esse nome, colaboratório? E se você pudesse dar as perspectivas, os números, as metas de 2024. Aonde que o JET quer chegar em 2024? Não, maravilha, né? Não acaba não, que a gente tem muita coisa para falar aqui, né? O tema é instigador, né? De fato, todo mundo vai sempre aprofundar bem o tema aqui, contribuir. Eu fico super feliz em ver a fala dos professores, né? Que coaduna e confirma muito o que a gente planeja, né? Então, nada é por acaso, né? A gente está fazendo política pública e muito comprometido em entender o que a gente quer fazer, né? Para a educação, né? Então, para além daquela máxima, né, que fala temos uma escola do século XIX com professor do século XX, aluno do século XXI, né? Na verdade, a gente entende assim que o colaboratório, né, uma das suas questões agora, Fábio, ele é um espaço de colaboração, né, para desenvolver as habilidades, né, na perspectiva do conhecimento, né? Então, você reposiciona os atores desse processo, né, o professor como mediador, né, as diferentes áreas e componentes curriculares da matriz, porque eles estão lá, né, os componentes. Cada componente, de acordo com o ano de escolaridade, tem as habilidades que pretendem ser desenvolvidas naqueles alunos, né, as competências. Então, tudo isso está lá. A questão em que ponto nós estamos de educação, né? O ensino fundamental 2, né? No caso, a experiência lá no Mascarenhas, né? E ainda mais falando um pouco desses alunos, assim, né? Fica mais evidente no Fundo 2 do que no Fundo 1, né? O Fundo 2 é um grande desafio, né? Essa escola que o aluno está nos anos iniciais, com uma professora generalista,
um contato e um acolhimento muito particular, né, na sala de aula e tal. E, de repente, ele entra no Fundo 2, né, um professor vira um 8, né, 9, né, fica tudo meio recortado. Então, há um impacto para esse aluno que não é trivial, né, e os números mostram, né, como esse impacto se dá no processo de aprendizagem desse jovem, né. Ele tem uma transformação hormonal incrível nesse período, né. Então, tem muitos fatores ali que a educação tem que estar atenta. E essa escola, então, ela é desafiada, nesse tempo presente do século XXI, né, a se reinventar para ter esse aluno ali, né? Então, o processo de formação social estabelece o aparelho, né, escolar como um aparelho de desenvolvimento e produção social, né, da sociedade, tem um papel, né? A gente busca ampliar o tempo desse aluno nessa escola, né? Então, a educação integral, né, em tempo integral, é uma meta dentro da política educacional. Então, se essa escola precisa ter esse aluno engajado, frequentando, participativo, né, ela tem que ter sentido, né, que é o que o Gustavo falava ali, né? Então, para esse aluno, ele só vai ficar ali se tiver sentido, ele vai ficar de corpo e alma, né? E hoje, né, hoje não, né, sempre, né, com as desigualdades sociais, né, tem família que consegue manter o aluno ali, e tem família que não consegue, né, ainda mais nessa faixa etária do Fundo 2, ele já tem uma certa autonomia, né? Então, essa escola, esses profissionais de educação, eles têm um valor incrível, né, para esse processo social, e ali é que começa essa questão de o que a gente vai inovar, né? O JET ele nasce assim, né, como uma interrogação de o que a gente tem que fazer dessas escolas, né? O que vai se levar para lá, né? Então, a gente fez esse desenho e tem, né, tentado consolidar e desenvolvê-lo, né? De ter um espaço, um colaboratório, né, como já foi descrito aqui pela professora e também pelo professor, né, tem inúmeros itens ali dentro, né, são meios de conhecimento, né, eles precisam dialogar com os componentes, com as habilidades, com todos os professores, de preferência, mas a gente sabe que não é trivial fazer isso, então a gente desenha o seguinte, olha, vai ter um professor articulador, né, que é como os nossos professores aqui se encontram dentro dessa escola, né? Tem um professor do PIC, que é um professor do componente que está ali fazendo dentro da matriz a oferta do componente, né? E o articulador ele fica livre para justamente apoiar todos os professores daquela escola. Então, ele é o professor que a gente tem que mobilizar, descobrir esse talento, o professor dentro da escola que esteja mais aberto, né, apresentar para ele o desafio, né, ir junto com ele, construindo e aprendendo, para que ele contamine todos os professores, né, que alcance todos os alunos e reforme a identidade dessa escola, né, e o caminho é esse, né, de dar esse sentido, né, essa identidade para o aluno dentro desse processo, né. Então, a gente está nesse caminho, né, é óbvio, né, que não é assim que a gente transforma tão rapidamente, né, mas não nos vamos limitar por isso, né? Então, avançar nessa direção. Então, a gente tem assim, gerações de escolas que estão se consolidando, né, ao longo dessas 75 que eu falei que a gente tem hoje, para, no ano que vem, alcançar 200 escolas. Então, essas 200 escolas, tanto de Fundo 1 quanto de Fundo 2, né, nos iniciais e anos finais, ela tem esse core, né, esse coração ali, que é o colaboratório, mas também tem que envolver todos os componentes, os professores, né, dos mais diferentes áreas, eles têm que visitar o colaboratório, têm que fazer aula lá, ou na sala de aula, ou nos espaços externos, e é um processo, né, que vai por aí. Olha, vamos manualizar alguma coisa, vamos fazer sequências didáticas, né, vamos encomendar aqui para a Multirio um grupo de pesquisa e começar a fazer atividades que conversem com os componentes, né? Vamos fazer isso chegar na escola. Tem que ter liberdade na escola? Também tem que ter liberdade na escola. A escola precisa criar as suas soluções, né? Entender como isso funciona dentro da escola, né? Então, é um pouco esse complexo, assim, que nada é por acaso, mas que vai avançando e quer chegar em 24 com 200 escolas e mais maduro do que está hoje, com certeza, né? Perfeito, Adriano. E, Débora, como acabou de ser comentado,
esse trabalho da Multirio com as sequências didáticas, né? O Adriano até acabou de pontuar, e os professores já falaram anteriormente, mas se você pudesse ampliar, né, essa visão de como a Multirio contribui nesse processo para além do JET na prática, né? De que forma a Multirio está atuando, colaborando nesse processo para que a gente chegue lá em 200 JETs em 2024. Uau! É um trabalho de extrema parceria, né? É um trabalho constante ali com a Secretaria Municipal de Educação, especificamente com a Subsecretaria de Ensino, mas também na ponta com os professores. Porque nós estamos falando de uma política pública, né? De uma política pública que vai ter um impacto direto em mil, né, estudantes, enfim, uma quantidade grande de estudantes da estrutura de educação integral, mas não só isso, né? E em professores também que estão atuando ali na linha de frente. E nós temos o professor articulador, mas a gente também não pode esquecer que tem o professor PIC, né, que é o professor integrador, que vai ministrar essas aulas dentro do colaboratório. E de que forma nós vamos apoiar, então, toda essa estrutura de política pública, pedagogicamente, para que eles possam ali, então, estar ministrando e possa ter toda essa efetividade aqui que a gente ouviu a Rose, a gente ouviu o Gustavo narrando um pouquinho, né? E passando por todos esses percalços, né? Porque a Rose atua ali nos anos iniciais, como disse o Adriano, é um período muito de descoberta, os estudantes estão mais atentos, né? Estão mais colaborativos, mas a gente sabe que quando chega e a estrutura da educação em anos finais é totalmente diferenciada. Então, a gente vai enfrentar uma série de particularidades. Então, de que forma a gente vai trazer atratividade para essa escola, né, que está vivenciando esse tempo, que está vivenciando essa revolução tecnológica que nós estamos hoje? Nós estamos falando de educação 5.0, né? E preciso lembrar aí que a gente veio da 1.0, da 2.0, enfim, que a gente foi quebrando paradigmas, onde, inicialmente, o professor detinha esse conhecimento para hoje, onde o professor ele media esse conhecimento. Então, e esse conhecimento precisa trazer tecnologia, mas não é qualquer tecnologia. Precisa promover, instigar esses estudantes, não ser somente consumidor ali, como bem disse o Gustavo, mas ser produtor dessa tecnologia. Então, olhando para todas essas frentes, o que nós estamos fazendo é dar esse suporte pedagógico realmente dentro desse processo. E é um processo complexo, porque é um processo que envolve, então, essa escuta atenta no chão da escola, essa escuta atenta junto à Subsecretaria de Ensino, que vem norteando um pouco dessas diretrizes, do que a gente, para onde nós vamos caminhar dentro dessa estrutura de educação integral. É importante salientar isso, ao mesmo tempo que a gente precisa olhar para isso e ver de que formas a gente pode sistematizar. Então, uma dessas formas foi realmente o material didático JET na prática, né, que, como bem lembrou aqui a Rose, é um material inspiracional, não é uma coisa engessada, né, para que o professor ali atue dentro do colaboratório, muito pelo contrário, que ele possa se inspirar, ir além, buscar outras alternativas, que, ao mesmo tempo que ele possa trabalhar com cultura digital, ele possa trabalhar no pilar de um pilar de uma educação midiática, por exemplo. Esses meninos precisam, né? Vem muita coisa fácil, como a gente viu de manhã. A inteligência artificial está aí. De que forma, então? Só que ela não vem com um manualzinho de que forma esse menino pode utilizar. Isso é papel da escola, é papel da educação. Então, além então do JET na prática, a gente tem todo o processo de formação desse profissional também. Então, de que forma esse profissional vai desenvolver competências e habilidades digitais para estar à frente desses novos tempos? E essa é um pouco da nossa preocupação. Se a gente olhar hoje, né, para o Programa Federal Escola Conectada, traz competências digitais para esses professores, no campo profissional, no campo pedagógico, mas também no campo social. E aí a gente está falando de análise de dados, a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de pensamento computacional, nós estamos falando de cidadania digital. E é pegar, então, tudo isso que a gente está vendo e formar esse profissional, inspirá-lo, mas sempre com esse foco e esse olhar no chão da escola. E, para além disso, né, de que forma, então, a gente também vai formar, não só trazendo formações que a gente sabe que é muito complexo tirar o professor da unidade deles, mas que forma a gente pode promover formações inteligentes,
que supram essa necessidade ali na escola. Então, também tem essa formação em serviço. Então, é uma discussão muito ampla, que abrange diversas frentes, para a gente poder consolidar enquanto política pública. E eu acho que esse é o sucesso do programa, porque a gente tem várias frentes, né? E não só essas, outras foram constituídas através de muitos parceiros, né? Então, os professores tiveram a oportunidade de vivenciar outras formações, a nave do conhecimento, né? Então, outros parceiros, outros órgãos também do governo, parceiros externos, né, com universidades, e é isso que traz a riqueza, então, de ter esse projeto da forma que ele está hoje, que está em construção, né, porque somos todos aprendentes e permaneceremos assim. Show, Débora. E Rose, quando a gente fala das competências socioemocionais, né, o que você observa? A gente vem falando muito aqui do chão da escola. Você que está lá no colaboratório, no JET Max Fleios, qual o seu olhar a respeito dos benefícios em relação às competências socioemocionais dos estudantes da Max, depois da implementação do JET? Bem, eu sou estudante de escola pública, né? Eu estudei na minha própria CRE, que hoje eu atuo, e do 1º ao 9º ano. E eu tenho memórias afetivas assim fantásticas, inclusive da Escola Levi Miranda, na 6ª CRE. E uma questão que sempre me incomodou é justamente isso, a autoestima dos nossos alunos, até onde eles podem ir, porque eles não sabem. Então, quando chega uma proposta, uma política pública como essa, do JET, tecnologia, computador, não é só isso, gente. É uma sala com todos os recursos. Quando aquele aluno entra, ele faz assim, ó, que lindo, tia. Então, é uma questão que me arrepia falar, porque a gente está falando de crianças que não têm acesso a tecnologias além do celular. Então, quando eles chegam ali, eles querem participar do que está acontecendo. Tia, eu vou poder mexer? Porque eles acreditam que eles só podem olhar. Então, quando você tem esse espaço, ele automaticamente, por existir somente, ele já muda a paisagem, ele já muda a ideia da criança. E quando você passa no corredor, a gente costuma brincar entre os professores articuladores, que a gente se comunica bastante, apesar de ser uma rede muito grande. Tá o nosso coordenador aqui, o Cadu, ele sabe bem disso, porque ele estimula isso. Nós trocamos muitas figurinhas, a gente se apoia muito nesse processo, porque a gente quer que ele seja efetivo. Então, a gente costuma brincar entre nós que o PA, né, que é o professor articulador, ele passa no corredor, é a Xuxa da escola. Tia, hoje tem colaboratório? E você, eu vou olhar lá na grade, hoje... E eles aprendem de uma forma tão diferenciada que é leve, né? E é bom estar ali. E, para nós, professores, ter esse retorno é fantástico. E outra coisa, além da autoestima, a gente, às vezes, subestima a capacidade do nosso aluno, porque a gente também se condicionou a olhar essas crianças com aquele olhar, poxa, vai ter dificuldade para aprender isso. E aí você está dando, como aconteceu essa semana, na segunda-feira, você está dando uma aula falando do continente africano, você está lá eloquente, vamos lá, o que vocês sabem? Todo mundo participando, querendo falar, né, da cultura africana. Um aluno de 8 anos, 3º ano, e fala assim, tia, você está acompanhando a guerra? E aí? Né? E aí, muda o planejamento. Vamos falar sobre a guerra. É verdade que vão tirar os brasileiros lá? E o avião, tia, vai pousar onde? O míssil. Então, você coloca lá no Google Maps, que tem uma televisão, tem um recurso, Isso te anima enquanto professor, e isso desenvolve na criança um interesse diferenciado, porque ela sabe que ali ela consegue obter respostas. A gente tem recurso para isso. Já aconteceu deles lançarem perguntas, e onde será que a gente pode descobrir isso? Tia, vamos pegar o notebook. Aí já sabem abrir, ligar, sabem onde está o navegador. Gente, a gente está falando de crianças de 9 anos de idade, de uma rede pública. No meu caso, na 6ª CRE, tem o IDH aí para a gente consultar, né? Então, olha o que a gente está oferecendo. Então, assim, uma coisa que mexe muito com nós, professores, os PAs,
né, que estão à frente disso, junto com os nossos professores da escola, é essa autoestima, é esse pertencimento, é esse olhar que a criança tem sobre a própria escola, de falar assim, tia, agora todo mundo vai querer estudar aqui. Entende isso? Eles conseguem enxergar a beleza desse processo dentro da realidade deles, conseguem ver que o professor está altamente estimulado, porque qual professor não estaria? Porque tudo que nós queremos é recursos, e quando você vê essa política pública aplicada, como faz? A gente fica animado, com brilho no olho, e é assim, e a gente quer cada vez mais. E quando você vê o seu aluno se identificando com essa escola e acreditando que ele pode ser alguma coisa na vida dele, não aquilo que disseram um dia para ele que ele poderia ser, e a gente, enquanto professor, está ali estimulando e trabalhando essas questões socioafetivas, gente, a gente está mudando uma ideia, né, um jeito de pensar que está muito encruado, não só nas nossas crianças, mas na sociedade como um todo. Aluno de escola pública, não fale de aluno de escola pública. Não fale de escola pública sem conhecê-la. Eu falo para alguns amigos, você já entrou numa escola pública? Vamos na minha escola, vamos lá conhecer. Eu acho que a sociedade precisa também começar a se enganjar nesse processo, conhecer essa escola e falar dela com propriedade, né? Porque o que a gente enxerga lá dentro, problemas, estou vivendo o fantástico mundo de Bob só porque eu tenho um colaboratório? Não, gente, não é. A gente sabe o quanto a qualidade que os professores da rede pública do Rio de Janeiro têm. A gente sabe disso. Antes do colaboratório, antes do JET, já existia uma potência inegável. E quando você traz a tal da política pública, traz a ideia do JET e traz o colaboratório, aí os nossos alunos podem olhar no espelho e falar, olha, eu sou estudante da escola Max Fleus, na Sexta CRE, na Pavuna, mas eu tenho acesso a computador, impressora 3D, eu aprendo, eu sei o que eu estou falando, e vou ser alguém na minha vida. Eu vou ser o que eu quiser, cientista, jogador de futebol, se eu quiser também, mas advogado, é ampliar o horizonte dessa criança. E eu acho que o meu colega que está aqui já reafirmou isso, mexeu muito com a paisagem que a gente enxergava antes. E eu acho que, como esse processo está só começando, a gente vai ter muita coisa boa para falar num próximo encontro, ano que vem, quando todas as escolas estiverem, né, inauguradas, a gente vai ter muita coisa boa para falar, vai ter muito retorno e vai conseguir esse engajamento da sociedade como um todo para enxergar essa escola pública de uma outra forma. Porque eu acho que quem ainda não conhece deveria conhecer. Pelo menos é o que a gente está vivendo, né? Rose, quando você diz de pertencimento, de autoestima, dessa valorização, né, de si do aluno, já vou jogar para o Gustavo, eu gostaria de saber quais foram as repercussões, as reações que você teve dos seus estudantes, porque, para quem não sabe, o JET Mascarenhas de Moraes, Marechal Mascarenhas de Moraes, teve a oportunidade de já apresentar alguns projetos em grandes eventos, como a Expo Favela, a Rio Innovation Week, a Bienal do Livro Rio, inclusive com um projeto que, se eu estiver enganado, você pode me corrigir, Gustavo, me parece uma inspiração no Morrinho de Identidades que está exposto aqui no Pilotis do Mar. Quem não viu ainda, tem um projeto, uma obra de arte chamada Morrinho de Identidades. Não sei se inspirou o trabalho de vocês lá, mas também se você puder contar para a gente esse processo de construção, porque eu acho que a gente vai chegar nesse ponto que a Rose está trazendo para a gente. Sim. Só fazendo um adendo, o Morrinho de Identidades é o nome do nosso projeto. Aqui é o projeto Morrinhos, que foi, obviamente, uma inspiração muito grande. Né? Eu já trago, como eu falei, que podia. Eu já trago os alunos aqui no Museu de Arte do Rio desde que eu entrei para a prefeitura, 10 anos atrás. Então, assim, e eu sempre observava, eu sou professor de geografia, minha formação é geografia, e eu olhava para o Morrinhos e eu ficava pensando, nossa, quanta identidade tem ali, né? Quantas pessoas não se inspiraram na sua própria comunidade para fazer,
né, aquele projeto. É um projeto que é grande, ganhou proporções, foi para vários eventos internacionais, nacionais e tal, né, foi divulgado pelo mundo afora. E quando eu pensei, junto com os meus alunos, em fazer o projeto Morrinho de Identidade, era para tentar justamente fazer isso, resgatar o que a comunidade, o que o Caju, né, minha escola fica na comunidade do Caju, era uma escola que era um espaço preterido pelos responsáveis, os responsáveis não queriam colocar seus filhos naquela escola. Hoje a escola, pelo que eu fiquei sabendo, a comunidade já está abraçando melhor a escola, a imagem da escola já está mudando, isso é muito legal, é muito interessante. E o projeto nasce de uma necessidade primeiro, de ter o que fazer com aquela quantidade de caixas, porque quando chegou o material para o JET, a gente tinha caixa de papelão de todos os tamanhos, de todos os tipos, e a gente falou, não, a gente precisa dar uma reutilização, né, dar uma reciclada nesse material, nada melhor do que uma maquete, né, da própria comunidade. E eu recentemente ouvi uma fala da professora Débora, muito emocionada, falando de quando ela conheceu a realidade de alguns alunos, e ela se emociona na frente das câmeras. E eu passei por isso também, porque quando eu comecei a construir o Morrinho de Identidade com eles começaram a representar suas casas com um cômodo só, né? A gente até escolheu a música do Vini Santa Fé, né? Eu esqueci agora o nome da música, a emoção contaminou, mas o meu castelo tem um quarto só e amianto para cobrir minha cabeça, né? É o trecho da música que a gente escolheu como slogan para o projeto Morrinho de Identidade. Então, a gente tenta agregar toda essa tecnologia, inspirado também na robótica com sustentabilidade, transformar todo aquele papelão em uma obra de arte, né? Em algo que os alunos colocaram as suas próprias identidades ali, né? Eles acendem o morrinho com o próprio Rio Card deles, né? Que é o passe livre no ônibus, para quem não conhece. Então, eles colocam no sensor, a casinha deles acende especificamente. Então, isso tudo é fruto de um trabalho muito grande com os professores da escola. Eu trabalhei vários livros que o professor de língua portuguesa estava trabalhando, tipo Torturado, tem representações. O Quarto de Despejos de Carolina Maria de Jesus também está representado na maquete, com o barraquinho dela ali no meio, que estávamos em exposição agora recentemente aqui, né? Então, é um motivo de muito orgulho ter tocado esse projeto. Me surpreendeu muito a projeção que ele ganhou. Realmente, nós expomos eles na Bienal, na Expo Favela, em vários eventos grandes. E isso, para os alunos, foi transformador, né? A gravação do comercial do JET, que foi lá na escola também, né? Isso gerou um engajamento muito grande. Muitos observaram o trabalho dos bastidores, né, de todos vocês aqui da Multirio, pessoal da iluminação, do áudio, né? Os alunos tiveram contato com profissões que eles não faziam ideia, né? Que eles assistem à televisão, mas eles não fazem ideia de que tem uma grande quantidade de profissionais ali por trás, né? E isso é muito legal. Foi uma experiência incrível. E eu espero colher desse projeto Morrinhos frutos para os próximos projetos, que a gente consiga fazer da rede, né, um espaço de troca de práticas, né? Eu já vi outras maquetes aparecendo, né, no grupo dos PAs, e é isso que a gente quer, se inspirar com o trabalho dos colegas e fazer do projeto do JETs o que a gente espera de fato, que é algo transformador para a vida, né, de milhares de cariocas, e que a gente vai conseguir, num futuro próximo, colocar o Brasil, né, colocar o nosso país num patamar de produção de tecnologia. A gente ficou para trás na primeira, na segunda, na terceira Revolução Industrial. Vamos tentar agora, né, fazer do nosso país um país onde o jovem se identifica com a sua profissão, já tem ideia do que ele vai ser quando crescer, porque ele teve contato na escola pública com ferramentas que propiciaram isso, que deram suporte, que explicaram para eles coisas básicas, como a geração de energia a partir de um motorzinho, né, uma bobinazinha com ímã. Muitos alunos, você vê nos olhos dele a surpresa de que a eletricidade pode ser gerada assim, não só apenas lendo num livro, é muito gratificante. Então, é isso que eu tenho para falar. Muito obrigado. De fato, são relatos muito emocionantes, né, nessa sua na verdade das palavras. Enfim, a gente percebe, e por conhecer também o trabalho que vocês desenvolvem lá, a concretude dessas ações, né? E, pelo que já me sinalizaram do tempo, essa será a nossa última rodada de perguntas, uma para cada um de vocês. Adriano,
De alguma forma, a gente já possui dados de avaliação de impacto da implementação dos JETs e também de que forma as ações desenvolvidas nos colaboratórios podem auxiliar na melhoria dos indicadores de desempenho, por exemplo, na prova do SAEB, algo nesse sentido. A gente precisa sempre avaliar, né, uma política pública, né, de educação, né, e isso é fundamental para poder fazer correção de rumo, ver onde está acertando. É um período muito curto de implementação do JET. A gente tenta buscar elementos, evidências, né, das avaliações para tentar identificar impactos, né, assim, sem muita confirmação científica, né, mas de maneira impressionista, eu diria que a gente já tem evidências, né, mas, né, para que sejam apresentadas, a gente precisa fechar um ano letivo, né, trabalhar um pouco melhor sobre isso, mas a gente está muito confiante, né, assim, o que a gente já enxerga é de dar muita certeza que a gente está fazendo algo, de fato, que vai impactar, vai ser sólido, vai ser uma realidade em muitas escolas, né? E eu acho que, nesse momento, acho que a avaliação é muito mais qualitativa, né? A partir de relatos como esses, né, que são espontâneos e estão em qualquer visita que a gente faça, em qualquer presença com o aluno ou com o professor, observação, você qualitativamente consegue já perceber evidências de que o JET ele é uma ação acertada, e a gente tem assim desafios, né, como eu comentei aqui, né, e que a gente vai conseguir superar, né? Então, para não ser mais um daqueles movimentos inovadores dos últimos 30 anos, né, que era a chegada da parabólica na unidade escolar, num programa federal, com uma televisão que ficava no auditório. Muitas vezes você engaiolava a televisão, né, e tinha uma coleção de fitas de VHS que você botava atrás da mesa da diretora, naquele armáriozinho lá atrás, né, e, olha, para a escola inteira, né, só que aí tinha a chave, né, e tal, e aí, no final das contas, ninguém acessava aquele negócio e ficava lá pegando poeira. Depois vieram os programas de incentivo à informática, né? Então, agora vamos botar computador e agora vai voar, né, e tal. E aí acha uma sala, coloca não sei quantos desktops, né? Quem que vai tomar conta da sala? Olha a chave, olha a grade, olha não sei o quê. E o colaboratório do JET não pode ser mais algo nesse sentido, né? E a gente já aprendeu muito com a televisão engaiolada, com a sala de informática fechada, né, para poucos, né, e só de maneira quase esotérica, né, quem sabe mexer na sala de informática, né? E o colaboratório não, né? O colaboratório é para ser usado, né? Então, nas nossas primeiras implantações e visitas, o diretor apresentando, então, olha aqui, subsecretário, nossa sala e tal. Eu falei, pô, mas não tem ninguém aqui. Não é assim. Eu falei, pelo amor de Deus, é assim sim, vamos abrir esse negócio, começa a botar aluno, começa a botar professor, porque a gente também ia aprendendo que é um receio natural de proteger o patrimônio. Mas não faz sentido esse patrimônio ter sido investido, estar ali, se não estiver sendo usado pelo aluno, pelo professor. A questão é entender os combinados de uso daquele espaço, né? E essas respostas estavam nas outras escolas. Aí eu visitando uma escola e falava assim, não, aqui a gente fez os combinados. Olha aqui, aí estava atrás da porta um combinado escrito, né, para o aluno ir, entrar, conta, ver o que tem, quanto tem, tirou, coloca e tal. E é isso, é um processo que a escola tem que se apropriar disso. E aí a segunda pergunta, mas é só o professor de PIC que está na matriz obrigatoriamente nesse horário para garantir que o aluno esteja aqui dentro? E aí é uma forma nossa de garantir que o aluno passe por lá, todos os alunos de todas as turmas precisam passar naquele colaboratório. Isso só acontece quando você enfia na matriz. Então, a gente foi lá e colocou, na matriz vai ter o PIC. Agora, quem inocula isso mais é o PA, é o articulador, né? Então, ele vai ali, é o nosso cavalo de Troia. A gente coloca, né, o PA ali dentro, ele
agora que eu entrei na escola, peraí, agora eu vou, né, dominar a escola. E aí tenta encantar o professor de matemática, tenta encantar o professor de geografia, tenta encantar a professora que já está quase se aposentando, tenta encantar a professora que está entrando agora nova, e que a faculdade não informou ela para essa realidade, né, que é outra, dá 3 mesas aqui, né, uma mesa só que como a universidade forma e pensa a educação hoje e coloca professores, né, novos, né, assim, essa perspectiva. Então, vai lá, né, cavalo de Troia, vai catando essa galera e vai tentando mostrar, olha, eu tenho aqui, né, uma impressora 3D, mas eu tenho a máquina de costura, eu talvez tenha uma lixadeira aqui, né, algumas coisas de marcenaria, mas eu também posso botar aqui uma mídia, aqui, um fundo de chroma key, fazer um vídeo, e eu também tenho Scratch. Né, então, a gente precisa, né, superar esses desafios de incorporar os professores os seus conhecimentos, né, seus componentes, para que, de fato, o projeto se consolide. Né? E no outro polo, já concluindo aqui, eu acho que é como a escola tem que ser vista na comunidade, que também é outro ponto aqui abordado. Né? Um dos primeiros que a gente inaugurou, implantou, relatava para a gente que, na semana seguinte, já estavam os pais reclamando com a direção, falando: "Ei, cadê aquela aula de informática? Né? O meu filho não está tendo aula de informática." Então, ainda é um problema de comunicação. Né? Então, aqui se destina qual é a proposta do colaboratório, o que é ser um JET, e isso, então, precisa ter uma visibilidade clara no território, naquela comunidade escolar. Né? Então, todos têm que entender que proposta é essa de educação, como é que a gente está reposicionando a figura do professor, como a gente está reposicionando a figura do aluno. Né? Então, isso realmente é muita inovação, é bem desafiador, mas a gente está muito seguro que as avaliações, né, que começam a ser feitas dão certeza de que a gente está caminhando na direção certa. É isso. Perfeito, Adriano. E, Débora, já encaminhando para a última pergunta para você também, e depois Rose e Gustavo, o Adriano falou de consolidação, né, dos JETs. E quando nós pensamos numa institucionalização, né, de uma sustentabilidade de uma política pública, como você vê a importância de sistematizar essas ações, né, e aí construindo também uma articulação, qual é a sinergia que existe entre os JETs e um programa como as cartografias de boas práticas da rede, para darmos visibilidade às ações que os professores vêm desenvolvendo? Perfeito, Fábio. Primeiro, assim, eu preciso falar para a Rose aqui, para o Gustavo, que eu fiquei muito emocionada com a fala de vocês, porque eu me vi na minha história. E se hoje eu trabalho com política pública, gente, eu vou tentar falar sem chorar, mas eu sou muito chorona, porque eu não queria que ninguém passasse pelo que eu passei. Eu não quero que ninguém precise sair nas ruas pegando lixo. E essa foi a única forma que eu tive de começar um trabalho. E desculpa a minha emoção, mas é isso, é sentir realmente a dor desse professor que está lá na escola. E quando a Rose fala que esses meninos entram nesses espaços e se transformam, eu vivenciei isso. Eu vivenciei isso sem ter isso. Mas se hoje eu estou trabalhando para as políticas públicas, é muito com esse olhar de quem está no chão da escola, né? Que possa ter realmente essa condição de fazer essa diferença. E aí, Fábio, quando a gente escuta esses relatos potentes, né, e quando a gente participa ativamente do que esses professores estão fazendo, a forma que a gente encontra para sistematizar um pouco isso é levando projetos, né? E eu não vou me deter só a falar da cartografia, porque eu acho que tem andar também. Né? E ambos casos são projetos de jornalismo, né, de educação midiática, mas são projetos também de reconhecimento de boas práticas. E ter isso sistematizado ajuda outros professores que estão ingressando, porque professor também é um ser humano que sente medo, que se frustra, que sente angústia, e precisa de amparo. E o professor aprende muito com a prática do outro. E a minha emoção aqui um pouquinho foi olhar para eles e falar: puxa, alguma coisa eu deixei
bom, né? Porque eles olharam para a minha história e puderam se inspirar. E é isso, a gente aprende com a prática do outro professor, assim como de vários, né? A primeira vez que o Cadu me levou na escola dele, eu também fiquei emocionada de ver o carinho que os estudantes tinham pelo Cadu, sabe? E isso é mérito, né? Isso é pertencimento, educação é feita de afeto. E o nosso papel hoje, como política pública, é justamente sistematizar formas, encontrar caminhos, para que outros professores possam dar sustentabilidade nisso. Então, a forma que a gente encontrou, além de, pedagogicamente, estruturar o programa, de garantir que os professores tenham uma base inspiracional para começar, é ter essa formação garantida, né, que é uma grande preocupação também do Adriano, para que todos possam ingressar a esse programa, passem ali minimamente por uma formação, que compreenda ali, como disse Gustavo, né? Olha, eu também comecei e não sabia nada. Gustavo, somos dois, tá? Principalmente porque eu sou da área de humanas totalmente. Enfim, e fui ali aprender robótica, programação, enfim, para lecionar. Mas a forma que a gente encontrou era tornar isso de forma institucional mesmo. Então, vamos abrir cartografias de boas práticas, que tem diversas categorias, que vai desde alfabetização, mas tem uma lá especificamente para falar de cultura maker, que hoje tem ali já práticas do próprio JET, para que esse professor possa se inspirar. Quando o Gustavo traz a história do moinho, quando ele sistematiza isso, outras pessoas vão se reconhecer e falar: puxa, isso eu também posso trazer essa questão do território educativo, né? Eu acho que eu posso me inspirar nessa prática. E é assim que o JET vai causar esse impacto também dentro da comunidade. Então, eu acho que o papel hoje da Multirio é muito de ancorar todas essas possibilidades, né, através de um diálogo ativo com a Subsecretaria de Ensino, né? A Multirio é também a Secretaria Municipal de Educação, a gente sempre fala isso, né? A gente sempre brinca, o material não é, né, só é feito aqui por um time, mas o material é da rede pública de ensino, porque a gente quer causar esse pertencimento mesmo, porque são muitas pessoas aqui querendo que essa educação pública dê certo. E reforço o que a Rose falou, né? Gente, precisamos estar mais próximos dentro das escolas, né? A academia, o Adriano lembrou bem, a universidade precisa estar mais próximo dentro da comunidade. Mas, enquanto isso não ocorre, a gente vai tentando aí sistematizar formas e caminhos de estar mais próximo. E encaminhando aqui para a reta final da nossa mesa, então já é uma pergunta, mas também considerações finais, tanto da Rose quanto do Gustavo. A Débora comentou muito de prática, né? Prática pedagógica. E aí eu queria saber, Rose, se a sua prática pedagógica se transformou desde que você assumiu essa posição enquanto PA, e caso tenha se transformado, de qual forma, e também o espaço para você fazer as considerações finais. Gente, mudou sim. Mudou totalmente, porque você tem ferramentas, né? Você tem ferramentas tecnológicas que te ajudam muito a ampliar esse universo para as crianças, né? Você tem recursos, você tem condições de voar mais alto. É o que eu falo, todos nós professores já temos dentro de nós essa inquietação, né, de querer fazer sempre mais. E quando você tem ferramenta, quando você tem recurso, você voa alto. Você voa alto porque você é um ser criativo, você acredita naquilo que você está fazendo, né? Somos todos nós professores, sabemos disso. A gente se emociona, a gente se engaja muito mais naquilo ali. E mudou, sim, mudou. A minha prática mudou, a forma como os meus alunos reagem àquilo que está sendo feito mudou, a minha escola tem um brilho diferente, as crianças estão mais motivadas, elas querem estar ali, elas sentem aquele orgulho. Tia, ano que vem todo mundo vai querer estudar na nossa escola, não tem vaga. Você ouvir isso, gente, é muito confortável, é muito gostoso. É o que nós, professores, queremos ouvir. Queremos ver que eles estão ali felizes, gostando do que está acontecendo. E nem eles têm a ideia do quanto eles estão aprendendo, porque é tão natural, a coisa flui com essas ferramentas que a gente está utilizando, que eles acham aquilo ali muito prazeroso. E a criança acha que estudar é algo maçante.
Então, nem eles têm muita noção do que está acontecendo, talvez os maiores tenham, mas é muito gratificante, mudou muito, a gente está muito feliz. Todos os professores articuladores que já fazem parte do projeto estão muito animados. Isso não é só um sentimento meu e do professor que está aqui, é de todos, todos trocando, todos estimulando uns aos outros. Essa parceria está muito grande, muito potente, e eu vejo um futuro muito bacana para a gente dentro da rede. Estou muito feliz. E, Gustavo, também o nosso tempo, infelizmente, está muito curtinho, só que acho que vale a pena perguntar como a comunidade escolar percebeu, né, essa mudança depois da implementação do JET, e também as suas considerações finais para a gente encerrar o encontro. Ok. Então, como eu disse, né, a escola mudou, a visibilidade da escola perante a comunidade se transformou, né? Eu ouço relatos de pais de alunos, dos próprios alunos da escola, né? Eles fizeram falas muito emocionadas até na última oportunidade que tiveram. E, assim, eu gostaria primeiro de parabenizar vocês por estarem implementando, trazendo essas políticas públicas. Eu sei que a professora Débora é uma militante, né, dessa implementação desse tipo de política, e que a gente está vendo tanto resultado. Então, gostaria de agradecer, aproveitar a oportunidade. E eu acredito que, quando a gente conseguir fazer do JET, né, uma realidade, por enquanto ainda é um projeto que a gente está estruturando e que ainda tem as nossas dificuldades, né, de fazer o professor que está em sala de aula entender, mas eu tenho certeza que isso, com o tempo, quando eles começarem a ver os resultados, a gente vai ter algo muito sólido, muito concreto em nossas mãos. Assim, eu gostaria de agradecer a oportunidade de todos, mais uma vez parabenizar a Multirio pela iniciativa, agradecer a vocês estarem sempre com a gente, né? Eu não relatei isso, mas o Fábio participou das formações na Nave do Conhecimento comigo, né? Ele e a equipe. Então, eu fico muito feliz de vê-los aqui e poder estar participando, né, dos 30 anos da Multirio. Agradecer a todos por ouvirem. E é isso. Muito obrigado por tudo. E só esse agradecimento final, mas agora o Gustavo acabou lembrando dessa nossa formação na Nave do Conhecimento, Débora, mas eu acho que vale a pena a gente destacar que somos lá 15 integrantes na Diretoria de Inovação Pedagógica, então, por mais que eu esteja sentado aqui na mediação, Débora aqui, enfim, Grazi está ali, Marcelo e o Ki, eu não vou dar o nome de todos aqui presentes, mas, enfim, é toda uma equipe. Nem sempre quem aparece na câmera é apenas quem merece ali os louros, né? Enfim. Obrigado, gente. Muito obrigado a todos e todas.